Foi, Dedé? Foi! Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um Castelo Forte Podcast e hoje é visita internacional. Internacional, porque a União da Vitória e Portunhol é nosso país aqui, né? A gente fica cuidando aqui. País. Aí vem a galera de outra cidade, é outro país pra nós. Não, exato. Muito bem-vindos, Helder, Baiano, Tuti. A gente já trouxe o Dedé, já trouxemos a avó Lu, já trouxemos a pastora, só falta a Lu agora. Só falta a Lu agora. Tem que trazer, senão ela vai ficar... É verdade, senão ela vai ficar chateada. Todo mundo participando, bota até o Luquinhas aí e ela não participa. Daí na hora de pegar o celular emprestado, daí é bom, né? Não, Lu, nós vamos organizar isso. Galera, muito bem-vindos. Obrigada. A gente fica muito feliz. Eu acho que quando a avó falou pra mim que vocês estavam vindo, eu falei, cara, vamos convidar essa galera, né? Porque o Bola hoje ele continua funcionando aqui, mas vocês já fizeram parte. Sim. E com certeza aconteceu muita coisa na vida de vocês enquanto vocês estavam no ministério aqui, que assim, o pessoal às vezes não faz ideia do que aconteceu, né? E eu acho precioso a gente poder ter essa troca, essa conversa, porque, cara, testemunha, eu acho que é uma forma de você conseguir fortificar a fé da galera. Sim. De uma forma tão fácil. O testemunho eu acho que é a melhor maneira de você transmitir o que Deus está fazendo. Exatamente, cara. Cara, Deus fez uma coisa na minha vida, eu conto pra vocês somente a tua fé. Uhum. Aí testemunho primeiro, depois as parábolas que Jesus contava, que faziam mais ou menos isso também. Exato. E querendo ou não, o Bola ele faz parte da nossa caminhada, né? Da nossa caminhada de fé cristã. Uhum. Então hoje a gente tem vivido coisas, mas foi fundamental a gente ter passado por aqui, né? Pra gente, desde que a gente chegou em União, Deus já tinha falado com a gente que ia ser uma escola aqui pra gente, né? Espiritualmente falando. A gente ia aprender muitas coisas, a gente achar que talvez não ia estar fazendo muito, mas a gente ia estar aprendendo para algo pessoal, no caso do nosso ministério, que a gente ia usar lá na frente. E hoje, quando a gente se depara com algumas situações lá na nossa realidade agora, a gente lembra muito, a gente fala, não, eu já vivi isso, eu já passei por isso, eu já sei lidar com algumas coisas que talvez se não tivesse vivido lá em União, ia ser um pouquinho mais difícil, talvez a gente ia se bater em algumas coisas, sabe? Por causa que eu acho que até o pastor fala bastante isso pra nós, né? Você não pode pedir ajuda pra quem não passou pelas mesmas guerras ou para alguém que tá passando, não venceu ainda aquela batalha. Você tem que perguntar para quem já venceu, para quem já lutou, já venceu e aí pode te ajudar, né? Então, a nossa caminhada de fé, ela tem dois níveis de permissão, né? Uma é a autoridade e a outra é a autorização. Cara, eu nunca tive problemas, por exemplo, com drogas. Então, eu não tenho autoridade para falar com um drogado. Sim. O que eu posso ter, em algum momento, uma autorização. O Espírito Santo me vem com conhecimento, me vem com argumentos, e eu vou lá, evangelizo o cara e o cara se converte. Sim, perfeito. Mas o cara que já passou por isso, ele tem autoridade. Cara, eu vivi isso que você está vivendo, eu passei por isso, eu venci e eu sei que você pode vencer. Sim. Né? No meu caso, é muito puxado para religiosidade. Cara, eu sempre fui muito religioso durante toda a minha... Eu nasci em berço cristão, né? Certo. Então, eu sempre fui muito religioso. Cara, o cara muito religioso, eu posso chegar nele e falar, cara, eu era assim, eu vivia isso, e hoje eu vivo uma parada diferente porque eu venci essa barreira, né? Entendeu? Esse ponto é um ponto muito bacana, até para falar sobre, porque muitas pessoas hoje dentro da igreja, novos convertidos, eles chegam, cara, só querendo Jesus. Só querendo Jesus e querendo ajuda, E às vezes tem irmãos ali que ainda ficam nessa de você já fez isso, você já fez aquilo, você precisa fazer não sei o que lá. E, cara, a pessoa precisa se sentir à vontade. Se ela quiser servir, se ela quiser... Na primeira, deixa ela ter o contato, né? Cara, a pessoa, quando ela se converte, ela vive uma transformação.
E essa transformação marca muito a vida de quem se converte. Sim. Isso marcou tua vida, marcou a minha vida quando eu me converti de verdade, né? Só que aí a gente começa a entrar na parte das regrinhas, né? Aí, vamos lá, agora que você é cristão, beleza, evangeliza. Só que antes você tem que fazer um curso de teologia. Não, pode interceder aqui, mas antes você precisa fazer um curso de não sei o que mais lá. A gente mesmo limita, né? Sim. Limita o agir de O Deus. agir de Deus. A gente acha que precisa algo nesse meio tempo, né? Cara, as pessoas só precisam de Jesus. Sim. E aí, na medida de cada um, Deus ele vai e trabalha na vida da pessoa. Tem coisas que Deus fez na minha vida que ele não vai fazer na sua. Perfeito. E tem coisas que Deus fez na sua vida que ele não vai fazer na vida da minha esposa. Então, assim, a multiforme de graça de Deus é essa. É Deus pegar um indivíduo, a característica individual de cada um, e começar a trabalhar em cima disso. Sim. Quando a gente começa a homogeneizar as coisas, não, aqui todo mundo faz assim. Não, aí você tem uma cláusula de barreira, né? Não, aí vamos ver. Porque se todo mundo faz assim e eu não me adapto a isso, aí de duas uma. Ou eu vou imitar, ou eu vou ficar frustrado. Sim. Entendeu? Cara, tem gente que não fala em línguas. Tem gente que acredita no dom de línguas, pede e não fala em línguas. Sim. É o meu caso. Beleza. Aí chega numa igreja e aí o pessoal fala assim, não, como aconteceu comigo, quando eu não falava, um cara chegou pra mim e falou assim, cara, você não fala em línguas? Então você sabe que você não tem o Espírito Santo, né? Você não é batizado no Espírito Santo. Ele ainda foi pior, ele falou, você não tem o Espírito Santo. Eu falei, O Helder falou, meu Deus, e agora? Mano, eu tô tantos anos servindo a Deus, eu não tenho Espírito Santo. eu já tava há 1 ano na missão. Imagina. Eu já tava 1 ano na missão, já tava 1 ano pregando o evangelho pelo Brasil inteiro. Aí eu falei, mano, eu tô pregando a mentira, cara. Por mais Eu que não- eu já soubesse que o Espírito Santo se manifesta de outras formas, não Sim. só com o dom de línguas, mas mesmo assim, você ouvir de alguém que, né, você respeita e tal, aí você fica, poxa, Aí, tipo, ele falou isso, eu falei, cara, como que eu vou viver agora se eu tô vivendo essa mentira? Eu vou sair daqui, Sim. eu vou parar de fazer missão, vou me isolar num quarto até eu começar a falar em línguas. Só que, mano, às vezes o cara que não fala em línguas, ele tem um dom de cura evidente. Sim. E aí, Deus quer trabalhar com ele na cura, entendeu? Ah, o cara não fala em línguas, mas ele tem um dom de revelação que é incrível. E Deus quer trabalhar com ele no dom de revelação. Isso não pode ser frustrante pra ninguém, entendeu? O lance é o seguinte, cara, salvação você obtém quando você aceita Jesus. Quando você declara que ele é seu Senhor e Salvador. O que vem depois disso é medida do Espírito a partir do momento que ele derrama segundo a vontade dele. Sim. E segundo a nossa vontade de pedir. Então, cara, eu quero o dom de revelação. Então, ora pelo dom de revelação. Ah, eu quero o dom de profecia, de palavra de conhecimento. Então, ora por esses dons. Ah, eu quero o dom de línguas. Então, ore por ele. Só não coloque assim, você não tem o dom de línguas, então você não é mais espiritual do que eu. Esse é um problema, porque eu acho que hoje a gente já vive num mundo tão dicotômico, né? Ou você é ou você não é. E aí, quando você chega no ministério de Jesus Cristo e as paradas não funcionam como funciona no mundo, você ainda vem com esses vícios mesmo do dia a dia, né? Tipo assim, cara, que nem você falou, pô, então se eu não falo em línguas, mas o Dedé lá tá falando, pô, ele é mais forte que eu, cara. Eu tô com uma dor no meu braço aqui e eu não sou curado. Cara, eu acho que eu tô em pecado, cara. Pois e, cara, tá ligado? Isso, fica tentando medir, né? Tentando medir. Padrão, E isso ainda leva pra um lugar um pouco mais perigoso, eu acho. Porque assim, cara, o Dedé fala em línguas, eu não falo. Mas eu vi que ele fala uns negócios assim, uns charamanaia. Eu acho que se eu começar a falar isso, aí vai funcionar. E aí o cara começa a imitar. Eu até conversei com isso com o pessoal do coral lá em Joinville. Às vezes a pessoa nem sabe como adorar a Deus. Só que ao invés de pedir ao Espírito Santo, Deus, como que eu vou te adorar no momento de louvor? Ao invés de fazer isso, a pessoa pega e começa a imitar. Aí vê, olha, aquele cara ali caiu no chão. Então acho que eu tenho que cair no chão também. Aí o cara vai lá e cai no chão. Não tá sentindo nada. Não tá percebendo nada em volta, mas o cara vai lá e começa a imitar as pessoas em volta porque ele quer fazer parte. Sim, no caso não é maldade nada, Não é maldade, supernatural isso. também.
Né? Porque você tem referências, né? Sim. Que nem a gente na nossa vida cristã, hoje em dia, né, em adoração, a gente tem pessoas no meio gospel, no meio cristão, que a gente tem como referência, né? Tem Jesus, claro, em primeiro lugar, mas pessoas que a gente tem uma admiração e isso também no nosso ciclo de amizades na igreja, a mesma coisa. Então, assim, não é uma maldade, vou imitar. Tipo, é natural, né? A pessoa, ela quer fazer parte daquilo, aquele meio, assim como no mundo antigamente a gente queria se incluir. Exatamente. Grupo, Isso. a gente fala, não, então eu vou fazer assim porque eu quero estar junto, quero estar perto. E eu e o Elder, a gente tem passado um processo de desconstrução, vamos dizer assim. A gente também tinha um padrão para fazer as coisas no reino de Deus, na casa de Deus. Quem andou com a gente sabe. A gente gosta muito das coisas bem certinhas, assim, chega a ser chato, né? Era a busca eterna pela perfeição, né? Sim. Mas não existe essa perfeição. Então Deus desconstruiu a gente, levou a gente lá pra Joinville e a gente achou que Deus ia trabalhar outras coisas, que a gente ia fazer, né? A gente fez um plano bem bonito, que nem eu falei, assim. o plano era lindo, cara. O plano era maravilhoso. Um plano bem, assim, aos nossos olhos perfeito e lá Deus virou a gente do avesso. Vou contar o plano. O plano era assim, ó. Eu tenho formação, né? Tenho 2 pós-graduações. E aí o plano era simples. Eu ia chegar lá, eu já ia conseguir um emprego. Aí nesse emprego eu ia ganhar muito dinheiro. Esse é o meu plano. Esse era o plano já... Eu já ia ser rico logo nos primeiros meses, assim, eu já ia começar a ficar rico. Aí eu ia procurar algum missionário pra bancar, porque eu sou rico, então eu posso. Né? Certo. No caso, a gente queria ser o mantenedor. O mantenedor. Ia ser o missionário. Isso. Aí eu ia ser o mantenedor de um missionário, ia ajudar em algum projeto social também, de alguma igreja lá. E ia para os meus cultos, entregar meus dízimos, minhas ofertas e viver a minha vida. O plano tava perfeito, cara. Aí Deus olhou meu plano, é isso aqui mesmo? Ah, tá. Aí jogou no lixo e começou a escrever um negócio totalmente diferente. Só pra... Eu tô te falando, né, que a gente sempre buscou esse nível de perfeição. E anteontem eu tava na casa de oração, o pastor Juninho, amigo meu, falou isso e, cara, gravou no meu coração e na minha mente. O padrão de Deus, ele não é a perfeição. Deus é perfeito, Jesus é perfeito, mas o padrão de Deus não é a perfeição. O padrão de Deus é a verdade. Jesus, ele veio para mostrar a verdade. E Paulo fala que os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade, não em perfeição. Então, cara, é lindo quando você vê aquele louvor que o cara solta um VS e aí tem um metrônomo e o pad fica atrás, aí o pessoal faz o arranjo certinho, o batera acerta a virada, o guitarrista faz o solo e fica aquela coisa, cara, redondinha a música, beleza. E isso não deve ser excluído, né? Só não precisa ser louvado. E isso não precisa ser louvado. O que precisa ser louvado eu estou adorando a Deus em cima disso. Essa está sendo a minha verdade. Deus, eu quero passar para você a minha verdade. As pessoas cantam músicas hoje nas igrejas que não são verdade. Entendeu? Entendi. Tem as minhas mãos eu quero levantar. Às vezes a pessoa não quer levantar a mão e tá cantando que quer levantar a mão. E tem uns que ainda faz um outro desaforo. Canta isso e não levanta a mão. Entendeu? Então, cara, é verdade. Tem uma parada que eu também, quando eu tô lá e estamos na parte de louvar e tal, e daí, beleza, eu tô lá cantando e daí tem muita música. Imagina, eu me converti fazem praticamente 2 anos. Então, cara, eu peguei Morada e Alessandro Vilas Boas e esses caras, né? E, cara, de repente eu sou introduzido também lá dentro da igreja pra hinos mais antigos. E, cara, são hinos muito fortes, assim. Sim. Que, cara, te arrebenta, né? E eu falo, cara, coisa mais linda e tal. Daí no primeiro quando eu não sei cantar ainda a música, eu vou vendo o que tá passando no telão e eu vou orando a música, sabe? Aí, beleza. Aí depois, na próxima, eu já vou tá cantando. E daí, de repente, eu começo, cara, por que eu tô cantando isso? E daí, tinha lá, né, aquela... Não vou lembrar exatamente, mas vem fazer o que nenhum homem fez. Sim. Vem fazer o que tá escrito lá em Joel, né? A história nunca viu. Vem cumprir aquilo que tá escrito em Joel. Aí eu cantei aquilo, foi...
que tá descrito em Joel? Já queria saber, né? Eu falei, cara, eu não... Eu não sei se eu quero isso. Eu não posso cantar uma coisa Você não sabe. que eu não saiba o que eu tô cantando, cara. Exatamente. Né? Exatamente. E aí eu cheguei em casa e fui ver. E aí, outra vez foi Diego Bentes veio pra cá, não sei se vocês conhecem, mas daí ele tava ministrando, ele é da Poema lá na... E eu é fiquei sabendo que... amigo da galera aí. E aí ele tava cantando aquela eu sei que seus olhos são como o fogo. Eu falei, top, eu sei por que seus olhos são como fogo. Eu sei que seus cabelos são brancos como a lã. Eu falei, não sei. Eu não sei por quê. E beleza, né? E daí a sua voz é como muitas águas. Eu falei, top, isso eu sei. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? E eu passou algumas semanas assim, pô, música é boa, né, cara? Mas eu não sei que teu cabelo é branco, cara. Não posso cantar isso e tal, beleza. Eu não consigo imaginar. Eu imagino você cabelo preto. E daí foi aquela conversa mental, assim. Tá, e teve uma noite que eu, cara, sonhei. A gente tava na época do Anticristo. Uhum. E o troço tava pegando, assim. O troço tava feio e tal. Eu falei, cara, nossa, que sonho mais ruim, né, mano? Eu falei, cara, hoje eu vou dar uma pincelada lá em Apocalipse, né, cara? Pra ver o que o é. sonho fez. Dá uma desvendada, né, cara? Chegou ali o horário do almoço, onde eu tenho um pouco mais de tempo e tal. Eu peguei e comecei, né? Foi. E já no capítulo 1, ele já vai falar, né? Já descreve, né? Já vai falar lá que os seus olhos são como fogo, que o seu cabelo é branco como a lã, que sua voz é como muitas águas, seus pés são como reluzentes. Aí eu falei... Aí você fica, meu Deus, como que Tá esse aqui. homem... E eu tava lendo, né? Falei, não, eu vou engolir esse livro hoje e tal, não sei o que. Quando eu li aquela parte, eu falei, cara, eu não acredito que você fez eu sonhar só pra você me explicar o porquê que teu cabelo é branco. Eu falei, cara, você é fera, cara. Daí você fica maluco, né, cara? Porque eu até foi no dia da pastora, que a pastora veio falar conosco. Eu falei, cara, é uma dúvida, assim, tão besta do dia a dia, mas que pra Jesus não é besta, né, cara? Ele, tá no teu coração, você quer saber, desejo assim... de conhecer. Jesus, ele tá atento aos detalhes da nossa vida, né? Sim. É porque volta naquela questão. Às vezes a gente pega e homogeneiza tanto a igreja que a gente esquece que existem questões nossas que são importantes pra gente e pra Deus também. Sim. Porque, cara, às vezes eu vou pensar, poxa, como é que eu vou chegar pra Deus e eu vou pedir sei lá, tô precisando de uma comida, um dinheiro, alguma coisa assim. Como é que eu vou pedir isso se tem tantas pessoas passando fome na África? Como é que eu vou pedir ajuda pra Deus se tem tantos irmãos meus precisando de ajuda? Mas, cara, Deus quer ouvir. Deus quer saber. Entra o nosso orgulho também. Entra o nosso orgulho, porque, cara... eu não vou pedir porque tem Deus, muita gente que precisa. Tem muita gente que precisa, tá? Mas eu preciso. E a gente preciso também. A gente homogeneizou e limitou o poder de Deus. Não, Deus só pode ajudar um tanto de pessoas, então eu não quero entrar nessa cota pra eu não tirar o lugar de ninguém. E essa tua preocupação com cantar a verdade, eu vivi uma experiência recentemente muito forte com isso, porque assim, desde que eu comecei a ministrar na casa de oração no ano passado, eu busco cantar sempre a verdade. A minha verdade, ainda mais que no começo não tinha ninguém, né? Não ia ninguém pra lá, então eu ficava sozinho lá na casa de oração, então eu vou cantar a minha verdade, eu ministrava a minha verdade. E aí, recentemente agora minha filha ficou internada. A minha mais nova ficou internada, tudo ficou no hospital, 14 dias. E ela foi internada na sexta, no domingo a minha equipe ia tocar. Eu não dormi de sexta para sábado, também não dormi de sábado para domingo. Então de manhã eu tava podre e não fui no culto. Expliquei pro meu líder e tal, ele entendeu. De noite eu fui. E aí quando eu cheguei lá de noite, ele falou assim, cara, tem como tu ministrar uma música? Porque hoje lá eu fico de back vocal e eu toco guitarra. E o meu líder que ministra. Só que ele falou, tem como tu cantar uma música? Tem. Aí eu perguntei, tá em que tom? Dó. E eu já tava ouvindo uma música que tava em dó, que era Preciso de Ti, do Diante do Trono. E aí, beleza, eu fui cantar isso. É uma música que eu já cantei várias vezes. Já canto há muito tempo, já escuto há muito tempo. Então é uma música que tá gravada, né? Só que aí eu fui prestar atenção. Quando eu comecei a cantar, eu prestei atenção na letra.
preciso de ti, preciso do teu perdão e tal. Aí no refrão, distante de ti, Senhor, eu não posso viver, não vale a pena existir. Cara, olha a profundidade disso. Sim. Eu não posso viver longe dele. Não vale a pena existir longe dele. Então, cara, eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu estou passando por uma situação hoje, no caso é o que eu estava pensando lá, eu estou passando por uma situação hoje que eu preciso dele. É o único recurso que eu tenho. E porque, e se eu tivesse se tivesse dado certo o meu plano e eu tivesse muito rico, o que isso ia adiantar para minha filha no hospital? Entendeu? Nada. Preciso. E aí a segunda parte da música me quebrou. Porque aí a segunda parte ele fala assim, como um pai se compadece do filho, assim tu me amas. Cara, eu tava me compadecendo da minha filha. E, mano, nessa hora eu desabei no chão. Eu não consegui terminar a música. Eu não consegui. O que eu ouvi depois do pessoal é tipo assim, nossa, cara, a presença de Deus veio e tal, e todo mundo sentiu. Eu falei, meu Deus, mas como que isso aconteceu? Eu tava lá destruído. Mano, eu tava completamente arrebentado. Eu nem queria estar lá. Vamos contextualizar, então. Eu acho que é um texto. A gente conversou na quinta, né? Quinta-feira à noite. Quinta-feira. E eu acho que é um testemunho muito, muito forte. E como eu falei, eu acho que o objetivo desse programa aqui é levar testemunho pra galera. E muitas vezes, às vezes, passando algo igual ou pelo menos parecido com o que vocês estão passando, né? E o bom do podcast é que ele não serve só pra agora, ele serve pra vários tempos futuros, né? Então eu acho que seria legal vocês contar o que aconteceu aí no caso da dona Cecília. Certo. Vou começar a contar da peça, depois tu conta a tua parte, tá? Beleza? No ano passado eu iniciei um coral lá na igreja. O meu pastor me pediu e aí deram condições para mim e eu comecei um coral. E no Natal, bem nesse período assim, Deus me deu uma peça de teatro. E ele me deu a peça inteira. Eu estava num culto e aí ele me arrebatou e foi como se eu tivesse assistido a peça inteira. E sabe quando você assiste um filme e você consegue lembrar de toda a história do filme em segundos? Sim. Então era isso. Eu sabia a história toda da peça. E eu peguei e escrevi um esboço mais ou menos tal. E eu falei, pastor, eu tenho uma peça. Toma aí, arruma alguém para fazer. Porque eu não queria fazer. Aí, quando ele pediu para arrumar o coral, montei o coral, a gente comecei a dar aula de técnica vocal para eles, né? Porque a ideia era preparar bastante para depois de muitos anos de preparo começar a cantar. Porque na nossa cabeça era assim. A medida de perfeição, né? A tinha que ser Broadway. tudo bem certinho. Tudo bem certinho. Tem que cantar bem, tem que estar todo mundo Eu comecei o coral em Sim. setembro. Em novembro, aí o pastor falou assim, cara, faz você a peça. Eu falei, meu amigo, é novembro. O negócio é dia 18 de dezembro. Eu falei, não, cara, vai lá, se não der, beleza. Aí eu comecei a ir atrás. E eu fui atrás de algumas pessoas, consegui os atores que iam fazer. E aí montei a peça, tinha algumas músicas específicas. E aí eu comecei a passar as músicas pro pessoal. Aí a gente ensaiou muito e ficou muito legal. As outras não dava pra ensaiar. Aí eu falei assim, gente, não tem como a gente ensaiar a peça. Não tem como a gente ensaiar as músicas. E eu preciso que vocês entendam o que a gente vai fazer. E eu comecei a ministrar neles essa questão da verdade. E aí a gente pegou, leu letra por letra, orou letra por letra. Entendeu as letras. E aí, dá pra cantar isso? Dá. Então tá. A gente não vai dividir voz, não vai passar nada, a gente só vai cantar isso aqui. Sim. E a gente cantou a maioria das músicas uníssono e Deus veio de um jeito que, cara, incrível. É porque eles estavam entendendo o que eles estavam cantando, Isso. né? Então isso dá muita diferença. Dá toda a diferença. Você entrega a sua alma ali, o seu entendimento, suas emoções e... Quando você tá cantando a parada que você já entendeu, esquece, cara, você tá entregando tudo ali. E aí a igreja sentiu, a igreja foi junto naquele mesmo espírito, sabe? Então pra gente, foi Deus quebrando a gente mais uma vez. A gente mudou no final do ano passado para um templo que cabe 800 pessoas. E no dia dessa peça de Natal tinha 800, eu acho que tinha até mais de 800 pessoas lá.
enquanto a gente começou a cantar, e detalhe, a gente cantava as músicas sem abertura de voz. Cantava todo mundo numa voz só. Então a igreja se sentiu à vontade de cantar com a gente. Então, no começo ali a igreja estava mais acanhada. Da metade da peça pro final, a igreja cantava as músicas junto. Parecia que alguma coisa ficava me empurrando. Porque eu ficava na beira do altar, de frente pro coral e de costas pra igreja. Entendi. E a igreja cantava numa força tão grande e a presença de Deus vinha tão grande que parecia que tinha alguma coisa me empurrando por trás. Entendeu? E aí, beleza. Rolou isso, foi top. E fora a adrenalina que tava, assim, porque naqueles dias eu tava pra ganhar bebê. Ah, é, Cecília. verdade. A Cecília. Então a Cecília já começa aí, né? Então, assim, eu Verdade. tava de perto de 37 semanas e eu tava muito inchada, já tava muito cansada. Eu já nem consegui ir nos ensaios mais. Mas no dia da apresentação, lá da administração da peça, eu tava no dia e o pessoal do coral falou, não, coloca uma roupa que você vai subir, você vai cantar junto com a gente. Por mais que você não tenha ensaiado, você tem que estar com a gente. E eu com barrigão, e a gente orando pra essa menina não nascer antes da administração. Porque o médico falou, ó, daqui pra frente você pode ganhar, já fica com as tuas malas prontas. Sim. As malas estavam no carro. E a gente no nosso, né, no nosso padrão certinho, Deus o livre, essa menina não pode nascer antes. A gente tem que terminar o nosso compromisso, porque querendo ou não, era um evento grande ali na igreja. E a gente cantou no domingo, né, fez a peça. E na segunda noite, a minha pressão subiu. Então, eu nunca tive pressão alta. Na segunda-feira, minha pressão subiu, eu fui direto para a maternidade. Eles já me colocaram de observação, que minha pressão estava 16. Então, aí eles fizeram alguns exames, né? Eu estava normal, não estava me sentindo mal, só um pouco de dor de cabeça. E aí, com os exames, já constou que eu estava com pré-eclâmpsia. Então, para o bebê é perigoso, para a mãe muito mais, né? Porque daí tem que fazer uma cirurgia e a pressão alta é perigosa. E aí o médico falou, ó, você já vai ficar internada, já manda o teu acompanhante subir. E porque para baixar a tua pressão a gente precisa tirar a bebê. A bebê já tá pronta para nascer, né? 37 semanas. Então, assim, foi tudo o nascimento da Cecília junto com todo esse processo que a gente estava passando, né? De Deus reconstruindo a gente no que a gente achava que era o correto. E trazendo essa medida de verdade, né? E trazendo essa verdade. Foi um momento bem tenso. O meu parto foi um parto bem, vamos dizer assim, se complicou um pouco, porque tiraram a Cecília nasceu super bem, chorou, foi maravilhoso. Só que eles foram pro quarto e na volta que eles têm que fazer, costurar e fechar todas aquelas camadas, eles não conseguiam me fechar. Porque eu tive tipo uma hemorragia por conta da pressão. E eu senti que o parto ficou tenso. Tipo assim, no parto da Ana, todo mundo ficava rindo, conversando. E nesse parto, desde o início, a equipe ficou muito tensa, ninguém falava nada. E aí eu senti que tinha alguma coisa estranha. Então eu falei, Deus, eu fiquei lutando pela minha vida. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu ainda tenho que criar essas meninas aqui. E o Helder lá tava... no quarto orando a mesma coisa. E o Helder, eu senti que o Helder tava preocupado desde o início, porque pra você fazer essa cirurgia da pré-eclâmpsia, eu tomei uma medicação bem forte pra segurar a pressão durante a cirurgia. Então, o que eu senti não foi muito legal, então você já fica naquela tensão. E daí, eles conseguiram, né, fecharam tudo, mas eu levei uns 40 minutos pra sair da sala. E a cesárea eu já sabia como que era, rapidinho. Terminou ali, fechou, meia hora você já tá lá no quarto e eu ainda fiquei lá. E aí eu senti que tinha alguma coisa estranha. E aí eu fiquei orando, eu falei, Deus me livra da morte, Deus me livra da morte. Eu falei, né, eu não sinto que é minha hora ainda. Né? Eu falei, Deus, não sinto que é minha hora ainda. E Deus, assim, mostrou mais uma vez que Ele estava cuidando da gente, né? E aí eu fiquei bem, voltei para casa, tudo. Mas a gente sentia que tinha algo espiritual ali. Sim.
E aí, como a gente fez a apresentação de Natal e foi, Deus veio e aquela coisa toda, aí a igreja decidiu que ia colocar na nossa mão, na mão do coral, né, no caso, as duas datas principais da igreja, que é Páscoa e Natal. Então a gente é responsável por fazer o culto de Páscoa e responsável por fazer o culto de Natal. Só que eu fiquei sabendo disso 2 meses antes da Páscoa. Aí, e foi engraçado, porque eu tava lá ministrando, tocando, e aí a pastora subiu pra falar alguma coisa, aí depois ela virou pra trás e falou assim: oi, você já tá sabendo da novidade? E aí ela tinha que falar alguma coisa lá. Ela parou de falar comigo e foi falar com a igreja. Meu Deus, que novidade! O que tá acontecendo? Que novidade! Aí, quando ela terminou lá, ela voltou: vocês vão fazer o culto de Páscoa desse ano? Tá bom, a gente tem que fazer, né? Sim. Só que meu Deus, faltam 2 meses. E a peça? E a Na nossa playlist? cabeça não entrava isso. Como assim 2 meses? Como não, que eu eu- não faço, como eu não que eu- faço nada com 2 meses. Tem que ter, Como que eu Tem vou que ter fazer? é tempo. um ano de Aí eu preparação. Aí beleza, eu peguei, então tá bom, você vai fazer, vamos. Deus, eu preciso de uma peça. E aí comecei a orar. Faltavam 2 meses. Em 3 semanas Deus me deu a peça. Então já faltava 1 mês e 1 semana. E aí, beleza. Eu escrevi, né? E essa peça, ela falava sobre homens posicionados da Bíblia. E todo homem posicionado da Bíblia ele foi testado em sua convicção. Então, eu falei de Abraão, que foi testado, porque, cara, você tá vivendo a sua vida ali num lugar e de repente Deus te manda sair, entendeu? Fora que também Deus pediu o filho dele. Aí, depois eu falei de José. José é um cara que passou por poucas e boas e foi testado em tudo que ele viveu até chegar o momento dele ser governador do Egito. Moisés, cara, o povo reclamou de Moisés em tudo. Aí Davi, ele pecou, foi confrontado no pecado dele. E mesmo assim ele permaneceu, porque ele era convicto daquilo de quem ele era. Se arrependeu, se humilhou a Deus e pediu perdão e tocou a vida. Tanto que até hoje, até depois disso, Deus fala que Davi era o homem segundo o coração dele. Depois disso, a gente falou de Jesus, que, cara, qual foi o homem mais provado nas suas convicções do que Jesus? Ele foi tentado em tudo. Em tudo que nós possamos ser tentados um dia, ele foi tentado. Ele foi a mistura de todos os outros que eu falei. E aí, tá. Dentro dessa bagunça toda de personagens, né? Ainda tinha um cara que era o João Batista. Que o João Batista ele vinha pra anunciar e confrontar o povo. Sim. E uma das frases dele que ele fala na peça é: se Deus te mostrasse a tua jornada, você ia desistir do seu destino? Porque, cara, a gente tem promessas. A gente sabe pra onde Deus quer levar a gente, o que Deus quer fazer com a gente. Só que o miolo do processo a gente não sabe. E aí tá. Faltando 1 semana pra peça, as 2 meninas ficaram com gripe. E aí, beleza, vamos levar no hospital. Levamos no hospital, lá em Joinville tem um hospital de referência muito bom, que é o hospital infantil. Levamos elas lá, e aí começamos a medicar o que precisava. E teve uma noite que a Cecília ficou com muita falta de ar. Ficou roxa e tal, e aí a gente levou a Cecília lá, De volta. no hospital. No hospital cheio. E engraçado que assim, a gente já tava vindo de um tempo que elas estavam doentes e eu já comecei a cansar dali, vamos dizer. Quando a gente voltou pra casa, eu comecei a gripar. E eu achei incrível que quando a gente foi levar a Cecília no hospital de volta, a minha gripe passou na hora, do nada assim. De manhã eu acordei com a garganta inflamada, com o nariz trancado. Aí a Tuti falou: Cecília não tá respirando, a gente tem que ir pro hospital. Mano, na hora, destrancou, a garganta parou de doer e eu fui. E aí fomos pra lá. E eu passei a sexta-feira inteira no hospital infantil. Cancelei compromisso que tinha, cancelei aula, cancelei tudo. Eu fiquei lá com a Ana, que é a nossa mais velha. E a gente ficou lá esperando, porque, cara, não é possível, elas vão sair já. Elas já vão sair. Claro. Na nossa No- cabeça, elas iam No consultar. caso, minha filha é forte, minha filha mais nova é forte, ela vai sair já. E eu fiquei lá o dia inteiro. Aí quando deu 8 horas da noite, aí ela mandou mensagem: amor, vai pra casa, porque aqui vai demorar. É que eles não tinham... o hospital tava com esse quadro. Várias crianças
com bronquiolite e as internações eram por isso, ou pneumonia ou bronquiolite. Então não tinha leito para Cecília. Quando eu cheguei, eu fiquei numa sala de observação, 11 da manhã, e eu consegui só um quarto mesmo, 11h30 da noite. Então, assim, ela já ficou... Mas a sala de observação é bem equipada, né? Aí, tipo, eles já foram colocando ela no oxigênio, tudo, isso, né? Mas, assim, não tinha uma assistência mais tranquila. Tipo, era num quarto, eram 6, 7 crianças, assim... Sim. E a equipe de enfermagem fazia o que podia, porque estava lotado, entendeu? Sim. Então eles olhavam, observavam assim para dar uma segurada até conseguir um quarto. E eu orando, falando, Deus, em nome de Jesus, porque eu via que ela não estava bem. A questão dela ser mais recém-nascida e tal, né? Os outros 3 bebês meses eram só. um pouquinho maior. Então... E a gente pensando, querendo ou não, você fica pensando lá fora, né? Tipo, eu vou internar, a gente vai internar. Tipo, a gente tinha os nossos compromissos. Então, assim, mais uma vez, Deus tirando todo o controle das nossas mãos. 100%. Porque a gente tinha essa questão de ter o controle, entendeu? Toda a nossa vida, desde que a gente saiu de Orlando Vitória até hoje... A nossa questão a gente queria ter o controle total das coisas. Sim. Isso. Entendeu? Sim. Porque é muito fácil, né? Sim, claro. Acho que toda pessoa que começa a viver alguma coisa nesse sentido, seja com trabalho, seja com o ministério, a gente quer ter o controle porque fica fácil. Porque ter fé não é uma coisa fácil. Ter fé é uma coisa muito difícil. Você vê algo que não existe é algo difícil. É irracional a parada. É né? totalmente. Aí, assim... e eu digo isso por nós hoje, que a gente vive uma medida de fé em vários aspectos da nossa vida, mas, cara, às vezes a gente esquece que a gente precisa ter fé para acreditar em Deus. Sim. A gente precisa ter fé para acreditar no Espírito Santo. Sim. Entendeu? Ah, não, eu acredito no Espírito Santo porque eu ouvi a voz dele. Tá, e se ele não tivesse falado contigo? Você não ia acreditar? Entendeu? Então essa é a medida de fé nossa. A palavra de Deus fala, felizes são aqueles que não ouviram, não viram, mas creem. Isso. Entendeu? Então a gente tem que ter essa medida de fé incondicional. Eu acredito em Deus e ponto. Ele não precisa fazer nada na minha vida. Ele não precisava ter feito nada na minha vida até hoje, porque ele é Deus, ele é quem Sim. é. E se fosse a vontade dele, se ele tivesse decidido que a minha vida ia acabar em um certo ponto no meu passado, beleza. Porque ele é Deus e ele é tudo. Ele é a eternidade, ele é todo conhecimento. Então ele sabe o motivo das coisas. Sim. E eu querer saber o motivo das coisas seria a mesma coisa da minha filha mais velha hoje querer saber o motivo das coisas que eu faço com ela. Só que ela tem 4 anos, ela não vai compreender. Sim. Entendeu? Não vai adiantar você falar. Quem vai conhecer os motivos das coisas são aqueles que passam por um processo de amadurecimento. Perfeito. Né? Porque os filhos maduros, eles já entendem, eles já começam a cuidar das coisas do pai. Ninguém vai colocar uma criança de 2 anos para administrar uma empresa. Mas existem filhos de 20, 30 anos que assumem as empresas dos pais. Porque já alcançaram um ponto de maturidade que conseguem fazer aquilo. Sim. Né? E uma coisa que aconteceu nesse dia, na sexta-feira, né? Eu via muita criança saindo de lá, do hospital, com bronquiolite. Então eu pensei, não. Ela falou, ela falou, é bronquiolite. É bronquiolite. Aí eu falei, tá bom. Então provavelmente vão liberar ela, a gente vai cuidar dela em casa. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Então eu pensei, não, ela vai ficar lá em casa, a Tuti fica em casa com ela e eu continuo fazendo as coisas. Só que aí, deu 8 horas, eu tive que ir pra casa. E aí, por que eu não dormi? Porque eu ficava esperando ela me mandar mensagem pra eu buscar ela. Entendeu? Aí não dormi. Aí, beleza. De manhã, 11h30, ela falou que tava indo pro quarto. E aí falou, a gente tá no quarto de isolamento. Porque existem 2 tipos de bronquiolite, né? Tem que é o vírus da bronquiolite tem o positivo e tem o negativo. No caso, o negativo é aquela bronquiolite mais tranquila, que você trata em casa, né? Entendi. E a bronquiolite positiva é um pouquinho mais agressiva, né? A criança fica mais secretiva, fica mais prostradinha, então ela tem que ficar internada mesmo. Sim. Então, quando eles falaram assim, a tua bebê tá com a bronquiolite de vírus positivo, então você vai ficar internada, ela precisa ficar em observação para fazer o tratamento aqui. Aí, na hora, tipo, o meu chão já...
né? Abalou. Tipo, tanto pela minha filha, mas tanto, tipo assim, meu Deus, você fala assim, meu Deus, a minha vida, tipo, né? Eu tenho a minha outra filha, tenho uma casa e tal. Mas a gente ficou num quarto, eu mais um bebê. E nesses dias, eu vi a Cecília de um jeito que eu não desejo pra ninguém. Então, não foi uma experiência muito agradável. E tudo que eu via Deus em tudo. Eu via Deus em tudo, porque eu falei, Deus, agora minha vida tá nas tuas mãos, meu bebê tá nas tuas mãos, e Deus me levou para um lugar que eu fiquei muito isolada. O quarto era de isolamento mesmo. Sim. Porque, assim, até para um profissional entrar, eles tinham que trocar toda a roupa. Tinha uma antessala. Tinha uma Pra eles antessala se e tal. prepararem, Meu depois Deus. entrar. Para poder entrar, porque como eles estão ali com a imunidade muito baixa, aí eles têm que fazer esse cuidado, né? E eu podia receber visitas das 8 da manhã... Não, da 1 da tarde. Até a noite, até Até as a 8 noite. da noite. E naqueles dias, até minha mãe chegar lá em Joinville, até as minhas amigas que poderiam me visitar para dar uma força, algumas griparam, não podiam entrar. Não podia ir. E algumas tinham criança pequena. E aí, como o vírus dela Altamente contagioso. o positivo transmite, né? Eu tenho que ficar 10 dias em isolamento. Então, elas não poderiam ir me visitar porque elas podiam passar pro bebê quando chegar em casa. Então, assim, Deus me isolou mesmo. Eu não vi ninguém por alguns dias, né? Então, assim, foi um momento que Deus estava querendo ministrar algo comigo ali naquele hospital, né? E ministrar o Elder lá fora. Porque quando ela, na sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, ela mandou mensagem pedindo roupa. Porque a gente não foi preparado para ficar lá. Sim. Ela pediu roupa. Aí beleza, eu peguei as roupas que ela pediu. Aí eu fui levar lá umas 2, 3 da manhã, né? E eu fui com a Ana, e a Ana estava ainda doente, entendeu? E tanto que ela vomitou na ida e vomitou na volta. Que eu fui no hospital. Só que aí, cara, não podia ficar internado com mais uma filha. Sim. Eu falei assim, Deus, eu preciso de cura agora. Pra essa aqui eu preciso de cura agora, porque eu não tenho condições. E aí, beleza, a Ana foi curada nesse sentido. Só que aí eu fui deixar as coisas lá. Quando eu fui deixar as coisas lá, a Ana dormindo no meu colo, segurando a Ana no colo. E a Ana já tá grandinha, né? Já pesadinha. E aí eu olhei a Cecília, cara, tubo no nariz, sonda no nariz. Totalmente... Ela tava totalmente apagada, entendeu? Ela não reagia a nada. Aí, mano, o pai vê um negócio desse... Eu me controlei, tentei me controlar lá dentro, dei umas soluçadas ainda. E aí eu saí, coloquei ela no banco dela, sentei no banco do motorista e aí dei aquela travada. Será que eu dirijo? Será que eu vou ter condições de dirigir? E aí eu comecei a falar com Deus, chorando e falando com Deus. Deus, eu vou parar tudo. Não quero mais saber da escola de música, não quero mais saber de coral, não quero mais saber desses negócios. Porque eu tô fazendo tudo e agora eu vou passar por isso. A gente, né? Entendeu? Ai, Deus, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, né? Mais uma vez você achando que O que você tá o que fazendo. você faz Isso. é o que compra, né? Sim. E você é merecedor de alguma isso. coisa. Aham. E aí eu Tipo falei, assim, Deus, totalmente eu errado. vou parar, porque eu vou agora cuidar da minha casa. A minha ordem de prioridades é Deus, você, família, trabalho e ministério. Beleza, hoje o meu trabalho é o meu ministério. Sim. Mas a minha ordem é essa. Então agora a minha família precisa de mim. Então eu vou parar tudo no meu ministério. Só que, por mais que o meu ministério não seja Deus, às vezes Deus quer que você faça algo no seu ministério. Isso acaba gerando uma zona perigosa, porque tem gente que acaba colocando o ministério acima da família e acima de Deus. Né? Sim. E aí deixa de fazer a vontade de Deus para poder exercer o ministério. E isso é por uma boa intenção. Mas no meu caso, naquele caso específico, eu ia parar. Entendeu? Eu ia... Não sabe mexer. Eu ia parar de fazer, eu ia desistir. Aí ela me mandou uma daí mensagem. E Deus estava ministrando no meu coração que ele tinha que cuidar das coisas do Senhor. Porque quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas, né?
E naquele momento eu falei, e se você parar a tua vida aí fora, você não vai poder fazer nada aqui. Tipo, o que você vai fazer? O que ia mudar? Que claro. Ia mudar, que né? Ia dar uma atenção maior, sentimentalmente, assim, tipo, pra continuar é bem difícil, ia dar um conforto pra ele, né? Mas eu falei, não, eu falei, cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar da gente. E aí a minha mãe veio, eu fiquei muito feliz que minha mãe foi pra dar esse suporte. A Aninha ficou muito feliz, porque querendo ou não, né? A figura materna, claro. né? E ela se sentiu mais segura, consolada, né? segura, né? Então, assim, durante esse processo, eu fui ver no tratamento da Cecília que não é legal esse tratamento, a forma como ela ficava. E teve um dia que foi crucial, assim, que eu entendi por que eu tava ali. Que eles têm que fazer uma aspiração, né? Porque a bronquiolite é a inflamação ali nos brônquios, né? Então eles têm que fazer a aspiração porque de 2 em 2 horas acumula muita secreção, muito catarro. Então eles tiram, aí vem o fisioterapeuta, faz a massagem para soltar aquele catarro, tira lá do pulmão. Então, assim, muito pequenininho, introduzindo aquele cano para tirar, eles ficam fraquinhos, já não tá respirando. Ver aquilo, e teve um momento que ela ficou bem mal, assim. E aí eu falei, Deus. Eu falei, meu Deus, a minha filha. Eu falei, agora eu vou perder minha filha. Aí eu questionei Deus. Eu falei, Deus, eu vim para Joinville. Eu falei, eu deixei minha família lá em União, nos meus parentes. Eu falei, eu queria estar perto deles. Eu queria estar perto da minha igreja. Eu amo União da Vitória. Eu falei, é a cidade que eu sonhei que eu ia criar meus filhos. Eu falei, eu gosto dessa cidade. Mas eu tô aqui porque o Senhor falou para eu vir para cá. Sim. Eu falei, a gente fez um plano, eu falei para Deus. Eu falei, hoje não estaria como a gente sonhou e planejou. Eu falei, Deus não tem deixado faltar nada. Mas eu tinha um plano e eu abri mão. Sim. E mais uma vez eu questionando Deus. Deus, olha, a gente tá fazendo isso, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não aceito. Eu falei, eu posso perder tudo, mas eu não aceito perder minha filha. Eu falei, eu não aceito Deus perder minha filha. E aí, Deus começou a trabalhar e ministrar no meu coração. Aí eu conversei com uma amiga minha, que é a Jéssica, ela é pastora. E ela foi ministrando a respeito de você entregar ao Senhor. De você abrir mão. De você confiar. E ela foi ministrando, eu ouvi aquilo, mas aquilo não entrava. Eu não aceitava, minha mente não conseguia entender. E aí, só que ela foi ficando cada vez pior. E eu falava, meu Deus, ela tá cada vez pior. E eu tava ficando cansada. E a médica entrou no quarto e falou assim, se ela não melhorar até de tarde, eu vou colocar ela na UTI. Porque na UTI ela vai ter mais assistência, vai ter aparelhos que vão dar força pro pulmãozinho dela e tal. E eu tava tão cansada, psicologicamente, espiritualmente, que eu falei, Deus, eu cansei de tentar para que ela fique bem. Aí foi nisso que eu entendi. Falei, Deus, então eu cansei. Eu falei, eu te entrego ela nas tuas mãos. Falei, se o melhor para ela for que o Senhor leve ela e que seja bom para ela e para mim, eu falei que o Senhor faça. Então, fazer essa oração para mim foi muito difícil. Sim. Eu entender. E eu falei, Deus, eu te entrego ela nas tuas mãos. E Deus começou a me trazer a peça que o Helder escreveu, porque a gente escreveu sobre Abraão naquele momento que ele leva Isaac e entrega como sacrifício, né? Eu falei, aí Deus falou assim, você tem coragem de entregar ela assim como vocês escreveram lá? Que Abraão entregou. Você tem coragem de fazer isso? Porque vocês estão pregando isso, mas você teria coragem? Teria coragem de entregar sua filha para mim e eu levar ela e você vai continuar me amando? Aí eu fiquei questionando, eu falei, será que eu vou continuar amando Deus? Será que se eu perdesse a minha filha, eu ia continuar servindo ao Senhor lá, indo na igreja feliz, adorando e de coração, falando, Senhor, eu te amo de verdade? Será que eu ia continuar? Então, assim, aquele momento de oração, meu filho, daí eu chorava naquele canto daqueles hospital, naquele quarto, nos corredores, no banheiro, e foi um negócio. Engraçado que em todo momento que Deus estava falando isso com ela no hospital, Deus estava falando isso comigo onde eu estava. Sim.
Então, às vezes, em casa, eu passei, esse mesmo processo que ela passou, eu passei em casa. E aí Deus perguntando, tá, e se eu levar tua filha? Eu mandei mensagem pra ele. Aí depois ela mandou mensagem. Eu entendeu? falei, você tá preparado? Eu falei, você tá preparado se Deus levar tua filha? Tu vai continuar amando o Senhor? E aí, nesse... Aí ele falou, Deus, É. Deus tem falado isso comigo. Deus tem me questionado isso. E aí, nesse processo todo, eu lá, continuando o projeto, né? Uhum. E aí, eu comecei a... Eu tinha que ir para os ensaios, eu tinha que ir para as preparações, eu tinha que ir para as concentrações, para momentos de oração. E, cara, tinham mais ou menos umas 30 pessoas envolvidas no projeto. Uhum. E aí, tá, como é que eu vou chegar para essa galera com um sorrisão no rosto, sendo que minha filha estava internada do jeito que estava, e ela mandava foto, cara, cada foto que ela mandava era uma facada no coração. Sim. E que era necessário para mim, porque Deus estava matando algo em mim naquele momento. E aí eu chegava nos ensaios e falava assim, Deus, eu no carro, falava assim, Deus, seguinte, eu vou entrar aqui agora, só que se eu entrar sozinho, eu vou ficar batido e vou começar a chorar aqui. Sim. Então, me ajuda. Cara, vinha uma alegria que eu não sei de onde. E eu chegava nos ensaios sorrindo, brincando e feliz e conversando com todo mundo e tal. Os ensaios da peça eram assim, os ensaios do coral eram assim, os ensaios da banda eram assim e beleza. Durante todo esse processo eu fiz isso. Ministrei louvor, fui na casa de oração, porque eu falei, Deus, eu não vou parar. Uhum. A minha esposa falou comigo, ela entendeu isso, você está dando força para ela, então eu quero força também. Sim. Eu não vou parar. Então eu ia na casa de oração, cara, teve um dia que ela estava internada, eu fui na casa de oração, e lá a gente ministra muito sobre o que está no ambiente, né? Sim. E, cara, Deus começou a me ministrar muito sobre cura, porque era o que eu estava vivendo. E aí eu, cara, comecei a ministrar, a profetizar umas coisas sobre o Joinville que, mano, não se profetiza do nada, assim. Aham. Mas porque Deus estava me dando aquilo que a gente falou, né? A questão da autoridade e autorização. Deus estava me dando autoridade naquilo. Uhum. E eu comecei a ministrar. E aí a gente foi fazer a peça. Aí no domingo de Páscoa, de manhã, a gente ministrou a peça. Foi legal, tudo. E Deus, ele meio que guardou os meus sentimentos. Porque eu não estava... totalmente contente. Eu estava animado, mas não estava contente e dando risadas e tudo mais. Eu estava concentrado no que eu estava fazendo. Sim. Mas eu também não estava emotivo a ponto de ficar chorando em todo o tempo. Entendeu? Porque eu precisava estar pleno naquele momento. Claro. E aí fiz a peça de manhã. De tarde, E detalhe, né, nesse processo todo de internação, a gente tinha um dinheiro guardado para pagar as contas do mês. E foi indo, né? Claro. O último dinheiro eu botei combustível no carro no domingo. E eu falei, eu vou ver minha filha. E aí eu fui no hospital. Aí cheguei lá. Aí foi a alegria, né? Porque quando eu cheguei lá no domingo, ela abriu o olho. E ela começou a sorrir quando Sim. me viu. Aí tu pensa, a menina com tubo no nariz, com sonda, e ela olhou pra mim e sorriu. No dia que eu fiz essa oração entregando a ela, que eu consegui fazer essa oração, aí a médica queria mandar ela pra UTI, então ela teve essa melhora, que ela ficou estável, né? Certo. Então eu senti que saía um peso de mim, porque eu ficava segurando ela. Uhum. É tipo quando... Não sei se você já viu que as pessoas falam, né? A pessoa Deus tá querendo levar aquela pessoa e a pessoa não Fica orando abre pra não mão. morrer. Tipo, não vai. Então, eu falei, Deus, se Deus quiser levar, deixa aí. Eu abri minha mão, deixei minha mão leve. Falei, tá nas tuas mãos. E ela ficou estável, então ela não foi pra UTI. Ela ficou esses 14 dias, ela ficou no quarto. Uhum. Então, o bebezinho que tava, outro bebê, ele ficava reagindo. Eu via as outras crianças nos outros quartos quando eu passava no corredor, os bebês reagindo e a minha bebê só dormia. Uhum. Então, do dia que ela internou até o domingo da administração da peça, ela só dormiu. Eu trocava ela só dormia. Uhum. Ela não reagia comigo, nada. E aquilo me deixava preocupada. Eu falava, meu Deus, o outro bebezinho do mesmo tamanho, assim, do mesmo tempo, e ele tava pior, porque ele era cardíaco, e ele reagia, e a minha bebê não reagia, entendeu? Uhum.
E aí, no dia da ministração, foi o dia que ela abriu os olhos. Então, ali eu falei, não, se Deus não tá nesse negócio aqui, eu não sei não. Falei, porque no dia da ministração, a menina abre o olho. Abre o olho. E aí, no domingo, eles começaram a tirar o oxigênio dela. Isso. Eles falaram, não, já tá dando 10 dias, ela tem que recuperar, senão ela vai ficar... O pulmãozinho fica viciado no O2, né? Aí eu fiz a visita, vi ela desse jeito. E do hospital fui direto pra igreja. Eu já tinha ido pro hospital pronto pra ir pra igreja. E aí do hospital fui direto pra igreja. Comecei a arrumar as coisas, né? O cenário, tudo que tinha pra arrumar. E aí fui pra um canto pra me concentrar. E aí agradeci muito a Deus porque ela tinha aberto o olho, porque ela sorriu e tal. E aí eu falei, Deus, hoje eu preciso de uma medida mais forte. Agora à noite eu preciso de uma medida mais forte. Porque eu vi um sinal de esperança. Sim. Só que aquele sinal de esperança, eu não sabia se era uma luz no fim do túnel ou um trem, entendeu? Era aquela questão. Eu falei, Deus, eu preciso de mais. E aí, o pessoal começou a chegar, eu fui lá, me concentrei com eles, eu falei assim, galera, hoje a gente vai orar só para Deus vir. Não vamos orar para minha filha, não vamos orar por vocês, não vamos orar pelos músicos. Tinha ator que estava doente durante a ministração. Não, e toda aquela preocupação que a gente tinha, né? Porque, a perfeição, Deus do céu, né? tem que ensaiar, né, gente? Porque a gente não faz sem ensaiar, né? Nossa, daí esqueça, filho. Nem fulano pensou tá mais. doente, tá sem voz. Vai sem voz Vai, mesmo. faz. Só você tá lá, já tá bom. Vai, Teve vai. um pessoal do coral que falou assim, cara, eu tô muito rouco. Eu falei, tá, sobe. E se você não tiver voz, não canta. Ou tenta cantar de qualquer jeito. Desafina o que você quiser, erra o que você quiser, não importa. Se tu quiser vomitar lá em cima, pode vomitar A gente também. tava num ponto Só assim esteja que- lá em cima e joga uma verdade. E a gente começou a orar por isso. Deus, a gente precisa da tua verdade aqui. A gente precisa viver essa verdade. A gente Sim. precisa trabalhar essa verdade, tal. E aí, beleza. Ministramos. E aí foi sobrenatural a ministração. Sobrenatural. Deus veio de um jeito lá que, cara, no meio da peça, a gente já não queria mais fazer a peça. A gente já queria parar e ficar adorando ali, né? Só que aí, Deus, ele coloca umas pessoas mais racionais no nosso meio pra... E geralmente eu era o Puxar. racional, né? Mas ele coloca umas pessoas pra ir puxando a gente pra isso. Aí, beleza, terminamos a ministração. E houve cura naquele dia. Houve libertação, salvação naquele dia. Do pessoal do coral teve isso, do pessoal da peça teve isso. Cara, teve um jovem que ele foi ministrar, que ele não conseguiu. Ele pegou o microfone e caiu no chão, entendeu? Sim. Tamanha era a presença de Deus Sim. e tal. E aí, beleza. E aí, na minha cabeça tava assim, Deus, obrigado, eu venci. Eu terminei isso aqui sem chorar. Essa era- Eu terminei sem chorar. E eu Missão cumprida isso. também, né? De você ter ali Tinha um compromisso com a igreja, né? Sim. Com aquelas pessoas que estavam ali também. E Sim. de se superar, né? É. Tipo, você vê que foi Deus que te fortaleceu pra cumprir aquilo, não foi a tua força. Porque por muito tempo a gente foi lutando pela nossa força, fazendo as coisas pela nossa força. Sim. E aí você vê a mão de Deus te fortalecendo, te levando a lugares que você fala, meu, emocionalmente eu não estaria preparado pra estar à frente disso, de algo que move várias pessoas e uma igreja, entendeu? Sim. Então, assim, por muito tempo a gente buscou esse reconhecimento de pessoas. Essa nossa busca pela perfeição foi por uma afirmação de pessoas para reafirmar o nosso ministério, o nosso chamado, vamos dizer assim. E no final da ministração, teve uma integrante do coral que ela pediu autorização ao pastor para fazer uma homenagem, né, para o Helder e tal, e reconhecer publicamente todo esse processo que a gente estava passando. Porque então, até então a igreja não sabia. a igreja não sabia, era o coral que estava acompanhando. Então, Era só eles- aquela galerinha Era ali que só tava aquela sabendo. galerinha ali. Aham. Entendeu? Então eles se movimentaram para fazer uma oferta física mesmo, né? Para abençoar as nossas vidas, pelos gastos, pela correria, Sim, tudo. imagina. Então, assim, eu vi online, eles me ligaram, eu tava tendo a transmissão, eu vi.
E naquele momento eu tava muito grata ao Senhor. Eu fiquei muito feliz, assim. Eu falei, meu, que legal. Tipo, o pessoal se mobilizou, se movimentou pela minha família, pela vida do Elder, né? E uma coisa que ela falou que foi bem interessante, que o que a gente quis passar na peça para a igreja, a gente viveu. Sim. Né? A gente viveu na pele. E realmente foi isso. Só que, olha como que Deus faz as coisas. Eu esperei muito por um momento daquele, que pessoas reconheceram o nosso ministério, reconheceram o nosso trabalho. É muito bom você ser reconhecido por algo que você fez de bom, né? Honraram as nossas vidas. Sim. Né? O pastor da casa autorizou porque ele entendeu que precisava ser feito isso. Sim. Ele viu. Mas eu falava assim, Deus, eu não preciso disso. Não é isso que vai me mover mais. Exatamente. Isso não me move mais. Eu falei, eu só queria estar com a minha filha bem em casa. Então, assim, aquela oferta eu estava grata, aquele reconhecimento eu estava grata, aquela honra, tudo eu estava grata. Mas aquilo não mexeu mais comigo. Então, eu senti, assim, que eu entendi. A gente entendeu, a nossa casa entendeu. Então, assim, eu senti naquela hora, assim, espiritualmente, dentro daquele hospital, eu senti que, sabe, abriu algo, assim, e mudou algo na nossa casa. Rompeu, né? Rompeu um rompeu teto, com aquilo. né? Sim. Entendeu? Então, a partir daquele dia, nossa, no outro dia a Cecília já estava sem oxigênio. Então, assim, eu senti que foi algo natural, claro, mas para nossa casa teve um ensinamento espiritual. Sim. Que Deus permitiu. Sim. Foi a mão dele ali. E você vê que desde o início, né, a trajetória, todo esse processo, foi Deus ensinando a gente a viver uma verdade. A viver uma verdade a ponto dessa verdade se tornar a gente. Sim. Então, hoje a gente não prega uma mensagem, a gente vive. Vive a verdade, né? Vive uma verdade e a partir de viver essa verdade, cara, eu vou dar uma aula de música, de teoria musical. Cara, em algum momento, Deus vai usar aquilo ali para ministrar alguma coisa na vida de quem tá tomando aquela aula. Exato. Entendeu? E aí, na minha cabeça, eu ainda tinha um negocinho, porque eu pensei assim, tá, na hora que acabar a peça, já que é tudo espiritual, na hora que acabar a peça, a minha filha vai ter alta. Entendeu? Então eu já tava pronto já, não, na hora que acabar a peça eu vou lá buscar elas no hospital, porque Deus... E não teve. E aí, beleza. Segunda-feira, ela continuou lá. Mais uns dias, né? Terça-feira continuou lá. Quarta-feira e quinta-feira eu falei assim, Deus, eu vou pra casa de oração. Eu vou lá e o que você quiser fazer pra mim tá bom e vamos. E aí fui, comecei a ministrar na casa de oração. E eu não costumo... Eu geralmente deixo o celular no carro quando eu chego na casa de oração pra não me distrair, né? Sim. Nesse dia eu levei e deixei em cima da caixa de som. E aí eu comecei a ministrar e aí Deus começou a falar sobre a mudança dos ventos. Que Deus estava mudando a direção do vento e tal. Eu comecei a cantar isso, não sei o quê. E, mano, eu não fico... Eu geralmente fico 1 hora de olho fechado na casa de oração. Nesse dia, não sei porquê, eu fui olhar pro celular. Na hora que eu olhei, ela tava ligando. Bem na hora que eu olhei pro celular, o celular acendeu e ela tava ligando. Aí, beleza, tinha outro ministro comigo. Eu parei de tocar, peguei o celular... E aí ela falou, vem me buscar que a gente recebeu alta. Eu só toquei no cara e falei assim, ó, assume aí. E fui, cara. Fui embora. E fui buscar e graças a Deus fomos pra casa. Domingo, dia 14, vai fazer 1 mês desse episódio todo, né, da internação dela. Tá que bem ela tá recente. em casa, que ela tá bem. Sim. Vai fazer 1 mês. Aí ela teve um retorno com o pneumologista e tal, porque eles sempre se preocupam que a criança fique com alguma sequela, alguma coisa, né? É verdade. Aí a Cecília foi, ele examinou ela, daí ele falou, mãe, por que eles te mandaram pro retorno? Porque o pulmãozinho dela não tem chiado, não tem nada. Aí eu falei, doutor, mas é que ela ficou internada 14 dias, né? Aí ele foi olhar no histórico dele, falou, aí tipo, não batia. Não fazia sentido Não aquilo fazia que ele tava sentido, lendo com A que criança Ele do tava prontuário não era a criança que tava na frente dele. E aí ele falou assim, mãe, mas o caso dela é isolado, ela não tem nenhum problema respiratório. Ela teve contato com um vírus. Sim. Que debilitou, ela ficou internada, tudo mais, ela tá saudável, ela não tem porquê eu fazer um acompanhamento com ela. Ela não usa bombinha, ela não tem chiado no peito, o pulmão dela tá limpinho.
Então a sua vida agora volta ao normal, segue a vida normal. E aí ele me deu alta e aí a gente fica, né, mas doutor, e o cuidado e tal, aquela preocupação, aquele Sim. medo e tal. Aí ele falou, não, cuida com a irmã, que no caso pegou da irmã, né? Cuida com ela na questão de higiene, porque ela vai pra escola, mas Sim. assim... É coisa... É coisa que acontece. Ele É falou, normal, cara. você não vai ter o controle Não de tem novo. como, sim. Que eu queria ter o controle 100%. É verdade. Ó, o doutor falou, ó, você segue sua vida normal, porque você não tem o controle de que ela talvez não pegue mais uma vez. Pois é. Talvez não seja assim forte, porque, né, agora ela vai crescer, ela vai ficar um bebê maior. Mas eu entendendo mais uma vez que eu não tenho controle sobre ela. Nada. Eu não tenho controle se ela vai ficar doente de novo. Eu não tenho controle se ela vai ficar bem. É. Eu não tenho controle do que eu vou fazer daqui, da hora que eu sair daqui. É. Entendeu? Então, tipo assim, a gente faz a nossa parte como pai, como mãe, mas a vida dos nossos filhos está na mão do Senhor. É. E eu fico pensando, conforme for crescendo, né? Quem é mãe aí que tem os filhos maior, acho que o desafio é cada vez maior. É. E tudo dentro daquela medida de fé, né? A fé irracional, a fé que... irracional não, incondicional. Eu não preciso ver para acreditar, eu não preciso perceber, eu não preciso sentir, eu só preciso ter fé. Sim. Né? E aí, a partir disso, a gente vai tocando a vida, né? Cara, é muito louco, é uma história absurda. Eu tenho certeza que, além de tudo, vocês foram impactados pelo que aconteceu e vocês foram até o final para fazer a peça acontecer. Vocês vão começar a receber testemunhos do que aquela peça mudou na vida de pessoas ainda. Sim. Porque é algo forte, é algo que vem de Deus. Então, cara, eu tenho certeza, vocês passaram por algo, vocês aprenderam algo, vocês foram transformados, mas a partir da vida de vocês, tenho certeza que pessoas foram transformadas também. Pessoas dentro do coral, pessoas que participaram, e aquelas 800 pessoas que estavam lá vendo, cara, tenho certeza que também foram tocadas e vão ser transformadas. Amém. Né? Amém. E, cara, é muito bom. Agora, só pra vocês terem uma ideia, nós já faz mais de 1 hora que nós estamos conversando. E já encaminhando pro final, eu quero dizer que eu e a Fernanda, fazia tempo que a gente não chegava e tinha uma parceria tão forte como foi agora na quinta-feira, que a gente chegou lá, só ficamos lá pra carregar as bolsas lá pra cima e nós já ia pra casa, porque no outro dia a Fer trabalhava cedo e tal. E acabou que a gente saiu de lá meia-noite 15, meia-noite 20. E quando eu cheguei em casa, o meu coração ele tava feliz por ter conhecido vocês. Eu deitei na cama, eu olhei pra Fer e falei, amor, eu tô muito feliz de estar conversando com eles. Eu senti assim, que pena que eles não estão morando aqui, mas vocês têm o caminho de vocês, Deus está cuidando do caminho de vocês, e coisas grandes vão acontecer a partir da vida de vocês, porque assim, Deus está na presença de vocês, eu senti a presença de Deus. Amém. Porque eu me senti abraçado, amado, a gente conversou muito, cara, e eu falava, cara, conversa massa e tal, mas eu tenho que ir embora, mas eu não quero. Tinha que ficar cortando os assuntos. Eu tinha que cortar os assuntos, cara, mas, Queria cara... falar tudo de uma vez, né? Queria... Eles vão embora segunda. Eu tenho que contar tudo. Eu acho que essa é uma característica de quando a gente vive a verdade, né? Porque a gente se empolga tanto com aquilo que a gente quer contar pra todo mundo. Sim. É o cara convertido que tá em novidade de vida e ele começa a pregar pro cachorro. Sim, Né? sim. O cachorro se converte porque Jesus é Tem bom, que cara, ser ele mudou feliz, minha cachorro. vida e tal. A gente começa a viver essa parada. Nossa, muito bom. Realmente. Então, galera, eu agradeço vocês, agradeço a aceitar o convite, vir aqui de manhã, a gente conversar, ter esse tempo precioso. Tenho certeza que o que aconteceu na vida de vocês agora tá no podcast, muitas pessoas vão poder assistir. Amém. E vai ser impactadas também. E, cara, sempre que tiverem por aqui, vamos tentar ter certeza que vocês foram missionários, vocês não contaram como vocês se conheceram, vocês não Verdade. contaram Tem o que história. vocês passaram por missão, como é que foi toda essa trajetória. Então, é o primeiro, mas a gente pode fazer muito mais aí quando vocês saírem lá de Joinville e vir pegar um friozinho pra cá. Beleza. Beleza? Então, obrigado, eu A agradeço. gente que agradece. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de contar a história. O quê? Tá.
agradece. Ai, obrigada, gente. Eu tenho que agradecer, né? Obrigada. É um prazer. Quando falaram que você, né, faz 2 anos que você se converteu, no caso, né? E assistia o Bola pela live. E foi no tempo que a gente tava para partir, né? Sim. E aí a gente foi, vocês começaram a caminhada, tipo, é muita gratidão. Porque, querendo ou não, a gente, né, fez parte dessa casa. Sim. Dessa igreja. E foram 6 anos que a gente ficou ali. Sim, Então, é bastante a gente tempo. sente que contribuiu um pouco também para que... Com certeza. Para que toda essa movimentação acontecesse na casa de vocês. Com certeza. Então a gente fica muito feliz, assim. E que através desse podcast aqui, que também é online, Sim. as pessoas vivam aquilo que você experimentou um dia, né? Sim. De ter sido tocado ali online, ter sentido a presença de Deus. Como você falou, né? Aquele fogo que invade o teu quarto. Isso. Que Exato. invada, né? Cada quarto, cada casa. Através disso aqui, a gente profetiza que Deus só vai prosperar. Amém. Esse Amém. projeto vai crescer. Amém. Muitas pessoas importantes e honradas vão sentar aqui nessa mesa. Amém. Para Amém. que Jesus Em nome de Jesus. invada esses quartos e essas casas, né? Através da sua vida. aí. Vamos saquear o Em nome inferno. de Tem jeito, né, Jesus. cara? De voadora na porta Vamos, do inferno. chute na cara do cachorro, né? Galera, obrigado. Lembra de compartilhar. Você compartilha tanta coisa ruim no Instagram. Manda nós, cara, que é bom. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Às vezes o YouTube pode não avisar vocês e tal. Galera, obrigado por estar assistindo e é nóis. Fechou?